Scartozone, não dá para decorar muito fácil. Foi culpa dele, se ele fosse Silva, eu tinha decorado. Ele vai falar de si, ele que está responsável por isso. Seja bem-vindo. Né? Será que ela vai querer subir? Não, ela não vai querer subir. Então, seja bem-vindo. O tema dele é um tema fabuloso que interessa a vocês vão ver por quê. Eu gostaria de chamar aqui para acompanhar na nossa conversa o Alan, são duas pessoas do planejamento, o Alan e o João Paulo, para estarem sentados aqui com a gente, porque o tema é pertinente à área do planejamento, mas pertinente a várias outras áreas, e o Scartozone vai contar por quê. Seja bem-vindo, meu velho. Seja bem-vindo, João Paulo. Uma salva de palmas para essa galera. Ele é diretor do planejamento e, mais do que isso, até onde eu sei, porque vocês já viram que eu sei tudo, né? Eu não sabia nem o sobrenome do convidado, o cara é um bosta, bosta, não sabia decorado o nome. Por quê? Foi ele que convidou, ele me avisou. Como ele convidou todos, foi ele que fez o combinado com o pessoal da Jovem Pan. Uma salva de palmas para a galera do Jovem Pan, que está com a gente apoiando aí. Vocês viram durante a semana que eu estava na porta e encontrei palestrante, que, opa, não sei o que, tu é palestrante? Oh, meu Deus, eu não sabia, e não tenho vergonha nenhuma de falar. Isso eu falo para endossar o trabalho do Alan, da equipe dele de planejamento, de ter realizado uma semana que mexeu comigo, que gerou resultado de mudança. Eu nunca falei tanto de Deus como eu falei essa semana, e nunca escutei tanto de vocês falarem de Deus comigo como foi essa semana. Gerou um resultado de mudança no curso forte. A galera do primeiro semestre é uma galera que me apaixonou muito. Sim, eu vou fechar, tanto da manhã quanto da noite. E vou passar a palavra para o nosso convidado. Apenas, eu sempre subo para fazer o convite a Deus. Então, eu vou fazer aqui com a licença de vocês. Deus, por favor, estamos encerrando uma semana muito especial, então desça e chama a galera. Traz aí o povo para fazer um encerramento com a energia positiva que marcou essa vida, que marcou essa semana toda, e esteja com a gente. E uma salva de palmas para essa família matriz que me apaixona tanto e que gera esse resultado tanto, porque eles merecem pra caralho. Obrigado. Pronto. Vocês estão com a palavra e desculpa eu ter falado tanto. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Alguém muda a projeção ali, por favor? Bom, antes de tudo, eu queria falar que eu tenho duas grandes responsabilidades aqui, né? A primeira é que é um peso... Eu vou fazer... Ah, tá. Pode ir. Tá bom. Então, a primeira responsabilidade é que eu estou subindo aqui no mesmo palco da Nathalie, que é minha amiga, eu conheço, a gente se encontra às vezes lá em São Paulo. E eu sei que vai ser muito difícil fazer qualquer coisa melhor do que ela, que talvez eu consiga fazer igual. O segundo peso de estar aqui hoje é que eu sei que vocês são estudantes, né? Sexta-feira. Eu achei que não ia ter ninguém e eu ia perder para a cerveja, né? Na minha época, eu estaria tomando cerveja, inclusive, então, uma salva de palmas para vocês mesmos que estão aqui. E, por falar em cerveja, eu vou contar vou ser um pouco do script aqui, vou contar uma curiosidade para vocês. A primeira receita que se tem notícia na história do mundo é uma receita que está dentro de uma história da mitologia suméria, que é justamente a receita da cerveja. E do jeito que ela está lá, nas escrituras originais, ela é 90% igual à receita germânica usada hoje em dia, né? Então, hoje, quando vocês forem sair daqui e forem beber, agradeçam esse povo maravilhoso. Uma salva de palmas aos sumérios. Mas vamos lá. Por causa disso, né, eu achei que é bastante difícil competir com sexta-noite, né, quando eu estou palestrando para estudantes. Eu resolvi mudar um pouco minha palestra. Geralmente eu dou palestras mais técnicas e tal. Hoje eu escancarei aqui.
Acho que eu fiz certo agora conhecendo vocês e o Ronaldo. Então resolvi contar uma história minha e depois, a partir dessa história, a gente vai ver alguns conceitos aqui, né? Então tudo começa em janeiro de 2011, onde o personagem dessa história sou eu mesmo, né? Uma história real. E 2010 tinha sido um ano bastante complicado da minha vida, né? Eu tinha perdido meu pai no final desse ano. Eu tinha participado de uma campanha política, né? Participei da campanha online do Serra. E já vou falar uma coisa que vale a pena, vale pela experiência e tal. Façam uma vez na vida, mas não façam a segunda. Só se vocês forem muito doidos. E também tinha terminado um relacionamento de 7 anos e tal, né? Terminei até feliz, porque eu não aguentava mais. Mas o ponto é que ninguém sai totalmente ileso de um término de 7 anos, né? É difícil. Então eu cheguei no final desse ano completamente exausto, né? No final de 2010. E aí chegou no final de no comecinho de 2011, eu tinha férias para tirar lá onde eu estava trabalhando, e eu pensei, pô, eu vou lá fazer alguma coisa, né? E o que eu queria fazer era realizar um sonho. Esse sonho que eu tinha era conhecer Istambul. Essa apresentação tem algumas fotos minhas mesmo, tá? E tem algumas fotos que eu peguei na internet. Então eu resolvi ir lá conhecer Istambul, comprei a passagem e tudo mais. E por que eu queria tanto conhecer Istambul, né? Por 2 motivos. Primeiro, que eu tenho uma tia velha que fica pesquisando a história da família, né? Acho que todo mundo tem uma tia velha que fica fazendo esse tipo de coisa. E a minha tia dizia que um dia ela foi para a Itália e encontrou lá um parente, né, um Scartozone e tal, que estava quase morrendo de fome, e ele tinha um título de nobreza e ele estava vendendo o título de nobreza praticamente para comer. Esse título de nobreza era de príncipe de Constantinopla, né? Então alguém dos meus antepassados lá parece que foi príncipe de Constantinopla, que era, para quem não sabe, era o antigo nome de Istambul. Então isso sempre me deixou fascinado, assim, né? Eu queria entender qual que era a origem nobre aí da minha família. Eu não descobri, mas tudo bem. E uns anos antes eu fui na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo e assisti lá um documentário que chama Atravessando a Ponte, Crossing the Bridge, né, em inglês, que é um documentário sobre a música de Istambul e tal, que é muito legal, recomendo para todo mundo assistir. E o conjunto dessas 2 coisas foi me deixando fascinado pela cidade. Eu queria conhecer a cidade. E já que eu ia para Istambul, por que não dar uma passadinha na Capadócia, né? Agora tem a novela, aí todo mundo sabe o que é Istambul e Capadócia, não preciso ficar explicando. Mas, para quem não vê novela, de uma maneira geral, é uma região muito interessante do ponto de vista histórico e geológico. Lá na Turquia, mais ou menos no centro da Turquia. E é uma região interessante porque, primeiro, ela tem essas formações rochosas que não existem quase que em nenhum outro lugar do mundo. E, segundo, que antigamente alguns povos chegaram a morar dentro dessas pedras e tal. Inclusive, quando você vai lá se hospedar, vários hotéis são dentro das pedras, é super legal. Então, o meu momento era mais ou menos o seguinte: eu vinha de outros países, não fui só para Istambul e para Capadócia, mas eu tinha que pegar um voo de Atenas para Istambul. Depois, em Istambul, eu tinha que pegar um outro voo para uma cidade chamada Kayseri. E de Kayseri eu tinha que pegar um ônibus para Goreme, né? Fui lá, fiz a reserva dos voos, né? Fiz a reserva do hotel onde eu ia ficar em Goreme. E aí, quando eu faço a reserva do hotel, o cara me manda um e-mail falando assim: Bruno, obrigado pela reserva e tal, tarará, tarará. A gente oferece um transfer do aeroporto até o hotel, né, um circuito mais ou menos de 1 hora, queria saber se você está interessado. Eu pensei assim, putz, esse cara vai enganar gringo, né? Ele vai cobrar caro pra caralho e tal. Eu não quero saber de transfer. Entrei num fórum lá da internet e descobri que era fácil pegar um ônibus de Kayseri para Goreme. Eu falei, não, tranquilo. Ignorei o e-mail do cara. E aí começam meus problemas, né? Então, a história começa em Atenas, eu estou lá no aeroporto.
Eu apresento o ticket no check-in, o cara da companhia aérea olha e começa a rir da minha cara, né? Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, não, você marcou para o dia e para o horário certo, só que o mês está errado. A passagem é para daqui a um mês. Tudo bem. Isso eu tirei de letra, fui lá, paguei, sei lá, 50 euros, troquei a passagem, consegui embarcar para Istambul. Mas isso era só o prenúncio do que ia acontecer nesse dia. Chego em Istambul, né? Estava vindo de outros aeroportos da Europa, todos muito organizados e bonitos e tal. Chego em Istambul, que é mais ou menos que nem Guarulhos, assim. Aquela zona, placa para todos os lados e tal. De repente eu começo a ver umas placas lá de conexão internacional. Eu pensei, bom, tá bom, eu vim de outro país, né? Então vou entrar aqui. Entro lá no lugar de conexão internacional. Tem todos os portões do aeroporto, né, como qualquer aeroporto de qualquer lugar do mundo. Tem as lojas ali, né, sei lá, McDonald's, enfim, grifes internacionais, etc. Vou andando, né, e toda vez que eu olho no monitor, meu voo nunca está lá, né, meu voo para Kayseri. E aí dizem que homem não gosta de perguntar informação e tal. Na verdade, eu andei uns 3 monitores até me tocar que tinha alguma coisa errada. Tudo bem, né? Então, meu voo não está lá, resolvi perguntar para um cara da informação, e aí eu começo a entender que Turquia e Brasil são muito parecidos. Porque eu vou lá, mostro para o cara da informação minha passagem e pergunto, eu tenho um voo para Kayseri aqui, como é que eu faço? Né? E aí o cara olha e fala assim, olha, é o seguinte, você entrou no lugar errado, você nem deveria ter entrado aqui, não entendi como foi possível, né? Está errado. Porque você tem que ir para a ala doméstica do aeroporto. É como se fossem 2 aeroportos separados, só que um do lado do outro. Você tem que ir para a ala doméstica porque seu voo é doméstico, você não deveria ter entrado aqui. Então faz o seguinte, você desce aquela escada, explica a sua história para um policial turco lá que você vai encontrar. Obviamente ele não falou policial turco, né? Isso é o que estou falando. E se ele perguntar qualquer coisa, põe a culpa na companhia aérea. Mentira, a companhia aérea não tinha nada a ver com isso, mas tudo bem, eu desci as escadas. Fui lá, expliquei a história, aí o policial começou a brigar com o cara da companhia, porque eu tinha colocado a culpa e tal. E eu já estava super atrasado, e os dois brigando em turco, eu não entendendo nada. E turco, não sei se vocês já ouviram, uma língua dura, assim, né? Parece, sei lá, é que nem mais ou menos alemão falando, assim, né? Duro. Parecia que eles iam se matar. Mas tudo bem, uma hora me liberaram, saí correndo, né? Que nem um maluco no aeroporto. Porque eu tinha que atravessar, como se eu tivesse que atravessar Guarulhos inteiro e mais um aeroporto pequeno. Tive que passar por 3 raios-x, né, porque lá eles têm um problema grave de terrorismo, nem tão grave quanto outros países, mas enfim, eles têm problema de terrorismo. Para conseguir chegar no avião, tive que passar por 3 raios-x. Né? Inclusive, eu estava com esse mesmo cinto que eu estou usando hoje, que tem metal, então eu tive que tirar no primeiro raio-x e dali para frente eu fui segurando na mão. Cheguei no avião completamente suado, né, com o cinto na mão. Eu era o único estrangeiro ali, porque era um voo bastante doméstico. Você imagina os turcos me olhando, né, perguntando quem é esse cara. Tudo bem, sentei no voo e falei, agora está tranquilo, né, mas não estava tranquilo, não. Cheguei em Kayseri. Primeira coisa que, assim, eu não fui preparado para frio. Né? Não fui preparado para muito frio. Eu sei que eu estava no inverno e tal. Mas Turquia, sei lá, eu nem sabia que nevava, né, na Turquia. E eu cheguei lá só com um casaco e tal. A primeira coisa que eu chego quando eu desço do avião que eu vejo quando eu desço do avião em Kayseri são montanhas com neve, né? Eu falei, tá bom, tô fodido. Vou lá, chego lá na esteira, as malas passando e tudo mais, né? Passa uma mala, passa 2, passam 30 malas menos a minha. Até que a esteira para, todo mundo já tinha ido embora, e só eu com uma cara de bunda lá, né, esperando minha mala. Aí vinha uma funcionária do aeroporto, né? Mr. Bruno, Mr. Bruno. Eu falei, como é que você sabe meu nome, né? Ela falou assim, porque você é o único que veio de uma conexão internacional. E quando você vem de uma conexão internacional, a sua mala fica na esteira ao lado de voos internacionais. Não fazia sentido nenhum, né? A esteira ao lado estava rodando só com a minha mala lá. Beleza, fui lá, peguei a mala e tal. Aí eu saio do aeroporto, né? O que eu imagino? Quer dizer, eu saio da sala da esteira. O que você imagina quando você sai da sala da esteira? Né? Você vai encontrar ali um ponto de táxi, um quiosque de pão de queijo, né? Sei lá. Pensei, vou tomar uma Coca-Cola e vou pegar meu ônibus para Kayseri.
Só que o aeroporto era tão pequeno que eu saio da esteira e dou direto na rua, né? Eu já tinha calçado e o táxi. Nada de placa de Kayseri, ponto de ônibus, nada disso. Eu saio perguntando para as pessoas, né? Como é que eu chego, como é que eu vou para Goreme e tal, não sei o quê. E aí ninguém conseguia falar inglês, né? Então todos os policiais e funcionários do aeroporto, todo mundo, no English, no English. Até que eu consigo encontrar um cara lá no meio que ele entendia inglês, mas ele não conseguia estruturar uma frase. E ele me responde em palavras-chave. Né? E ele fala assim, Otogar, Bus, Goreme. Né? Aí, beleza, Goreme eu sei o que é, Bus eu sei o que é, mas que caralho que é Otogar, né? E eu perguntando, mas o que é Otogar e tal? E o cara, Otogar, Bus, Goreme. Eu cheguei num ponto máximo de desespero do ser humano, como nunca cheguei na vida. Entrei num táxi e falei, Otogar, Bus, Goreme. O taxista não falava um puto de inglês, de nada também, mas ele me levou na rodoviária. Eu descobri que Otogar é rodoviária em turco. Foi a única palavra que eu aprendi. Uma rodoviária bonita e tal, uma rodoviária mais bonita que eu já vi na vida, né? Mas o aeroporto era aquela caca. Bom, chego lá na rodoviária, eu penso assim, bom, já me fudi bastante hoje, né? Eu vou garantir. Mirei no maior guichê que tinha, porque eu pensei, bom, maior guichê, né, companhia com mais funcionários, maior chance de alguém falar inglês, maior chance de ter o ônibus que eu preciso. Cheguei lá e falei, quero ir para Goreme. O cara falou, não, Goreme não tem, Goreme é ali, ó. Ali me aponta para o menor guichê da rodoviária. Eu vou lá, não é... Vai rindo. Aí, chego lá no menor guichê, né? Falo, eu quero ir para Goreme. Aí o cara falou assim, não, ônibus direto para Goreme não tem. Mas você pega um ônibus para uma cidade que é do lado e de lá você pega outro, tudo bem? Eu falei, bom, tá bom. Fui lá, paguei a passagem e tal. E aí estou indo ao caminho de Goreme. Essa foto não é minha, mas é da estrada mesmo. Imagina a minha tensão, né, naquele momento. Eu até tinha um BlackBerry na época, e pode falar o que quiser de BlackBerry, mas é o melhor celular que tem para digitar. Né? Para digitar e-mail, coisas longas, é imbatível. E eu não tinha sinal, obviamente, eu não tinha 3G lá, não tinha nada, mas eu ficava escrevendo e-mail para mim mesmo, sabe, copiando minha mãe junto, porque eu pensava, bom, se der alguma merda, uma hora esse celular vai pegar um Wi-Fi aberto aqui e vai disparar para alguém saber o que está acontecendo. Isso me deixava muito calmo, assim, sabe? Era quase... Sei lá, eu não sou um cara religioso, assim, mas acho que é mais próximo de uma conversa com Deus que eu já tive. Tudo bem, eu vou lá, tá, não sei o quê, aí de repente o ônibus para e o motorista vem e fala, pô, você desce aqui, né? Daí eu falei, legal. O que eu estou imaginando? Que eu vou descer, vou cair em outra rodoviária, né, em outro autogar. Aí eu desço, e tem basicamente um ponto de ônibus. Era mais ou menos essa imagem. Daí eu olhei para o motorista e falei, como é que eu faço, né? O que eu faço aqui? Ele falou assim, não, espera o próximo ônibus e pega o próximo que você vai chegar. Eu pensando, não, nem fudendo, né? Não, o cara não sabe se é o próximo. Bom, dei a sorte de descer junto comigo uma família de muçulmanos, né, que era uma velhinha. Essa foto eu não tirei lá, mas por acaso eu achei na internet, era bem parecido. Era uma velhinha com o headscarf, não sei, o lenço na cabeça. Uma moça um pouco mais jovem, mais ou menos da minha idade, e um bebê no colo dela. Né? E aí a moça, mais ou menos da minha idade, que falava inglês, vem falar comigo e falou assim, entende o que está acontecendo, fica tranquilo, fica aí no ponto de ônibus, quando vier o seu ônibus eu dou um sinal que eu vou estar aqui do lado, tá bom? Eu falei, tá bom, né? Allah te ilumine, muito obrigado. E aí, depois que ela falou comigo, a mãe começou a gritar com ela e, bater com ela com a bolsa, né? Porque acho que ela não podia falar com um homem estranho, né? Sei lá. E eu pensando, meu Deus, né? A mulher vai ser apedrejada em praça pública porque ela falou comigo, mas pelo menos eu vou chegar onde eu preciso. Bom, juro por Deus, chegou o próximo ônibus, a mulher deu um sinal e era aquele que eu tinha que entrar. Era um ônibus municipal qualquer, né? Assim, eu, um turista, nunca ia
consegui chegar lá. Paguei, sei lá, o equivalente a R$3, peguei ônibus, cheguei em Goreme. Goreme era uma cidade super pequena, basicamente uma rua, tinha umas lojinhas e tal. Tinha até um restaurante ali chamado Farmville. É sério, essa foto eu tirei lá. E aí eu chego no... Opa, e aí, acho que eu já dei o teaser aqui. Mas aí eu chego no hotel, o cara me recebe, brasileiro e tal, né? Depois que a gente conversou um pouco de futebol. Aí ele perguntou assim, e aí, como é que foi sua viagem? Eu falei, olha, foi horrível, você quer ouvir mesmo? Aí eu contei toda essa história para ele, foi bom que eu treinei todo em inglês, né? Que é difícil contar uma história dessas em inglês. E aí o cara fala assim, pô, mas eu te mandei um e-mail, né? Te ofereci um transfer e tal, por que você não aceitou? E aí eu não queria ser indelicado com ele, né? Falei que tinha caído na caixa de spam, inventei uma história. Mas eu perguntei para ele, né? Mas só por curiosidade, né? Quanto custaria, né, esse transfer? Eu já dei uma resposta aqui, quem viu o slide viu. Né? E aí o cara... alguém não viu o slide? Não viu? Quem não viu, quem quer chutar quanto custava o transfer? Não era de graça. R$30. Né? R$30 é só o que eu paguei para o táxi para ir para outro lugar. Então, assim, né, quanto vale uma boa história? Então, a partir dessa história, eu vou desenvolver alguns tópicos. Bom, e aí tem a moral da história, né, que é confie nas pessoas. Porque de todo... Assim, meu inferno astral começou porque eu não confiei no e-mail do cara. E aí, durante toda essa jornada, eu fui tendo que confiar nas indicações para chegar lá em algum lugar, para chegar onde eu queria. Aí, tá bom, e daí? Então, vamos discutir alguns tópicos aqui relacionados ao storytelling a partir dessa história. Né? O primeiro deles... Quanto tempo eu tenho ainda? Não, tá bom, mas quanto tempo falta para as 10? Que eu não quero prejudicar aqui a pessoa. Tá bom. Então, o primeiro deles é que... Por que se fala tanto em storytelling? Né? Porque, tá bom, entendi a palavra da moda e tal. Eu comecei a estudar isso em 2008, ninguém queria saber. Hoje em dia eu sou convidado para dar palestra sempre e tal. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aí que estão estudando é assim, quando vocês entrarem no mercado e estiverem mais trabalhando e tudo mais, vocês vão se deparar com uma palavra da moda a cada 6 meses. Né? E essa palavra provavelmente vai sumir de 6 meses depois. Então, assim, ao invés de ir no oba-oba, né, tenta entender por que aquilo é importante, se aquilo é importante para você ou não. Tem um monte de coisa que também não é. Né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar quando eu estou falando de storytelling é assim, por que vocês estão aqui? Né? Além de ser uma palavra da moda, além de ser uma buzzword. Vocês estão aqui porque storytelling tem a ver com a batalha por atenção. Né? Não dá tempo de ficar falando tudo aqui, mas, enfim, qualquer pessoa aí com mais de 100 amigos no Facebook sabe que é quase impossível de acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. Né? Eu não sou tão velho assim, mas eu já sou de uma geração diferente da de vocês. E logo ali que eu nasci, comecei a consumir mídia, a gente tinha, sei lá, 6 canais de TV, umas estações de rádio, algumas revistas especializadas, 2 ou 3 jornais por cidade. Era isso. Né? Era relativamente fácil acompanhar tudo o que estava acontecendo. Hoje em dia não é. Tem uns dados meio assustadores, assim, tipo... na internet é criado mais de um blog por segundo. Né? Um blog não é uma informação, um blog é um novo canal. Né? Isso é muito assustador. E aí, eu gosto muito dessa imagem porque ela é bastante simbólica desse momento que a gente vive. Né? O que eu quero dizer com isso aqui? Eu aqui, como palestrante, eu estou competindo com todo o resto do mundo pela atenção de vocês. Porque se eu estiver sendo chato, né, a Raquel, minha namorada, falou que vocês podem jogar bolinha em mim aqui, mas além de jogar bolinha em mim, vocês podem me punir de um jeito muito pior, que é pegar o smartphone e começar a navegar na internet. Né? Isso é muito pior do que jogar bolinha em mim. E é isso aqui que acontece mais ou menos hoje com as marcas e com a publicidade. Né? O ponto é, se você não fizer uma campanha, ou se você não fizer uma comunicação, seja lá o que você estiver querendo comunicar, para quem você estiver querendo comunicar, que não for tão interessante quanto todo o resto que está acontecendo no mundo, perdeu. Né? Você perdeu. Isso é uma coisa que, quando você vai para o mercado, é difícil as empresas entenderem isso. Né? Elas ainda acham que
que mandam na atenção das pessoas, mas não é bem assim que acontece. E aí a história, o storytelling, as técnicas de contar histórias entram como uma maneira de ganhar a atenção das pessoas, né? Não é à toa que eu comecei aqui contando uma história, né? Eu pude reparar bem, vocês estavam muito mais prestando atenção do que agora que eu estou falando de coisas técnicas e chatas, né? Porque, de alguma maneira, por várias questões aí que passam pela antropologia, sociologia, psicologia, enfim, tem genética até, tem N explicações que embasam o fato da gente ser tão ligado nessa coisa de histórias, né? Fora que eu não conheço ninguém que não esteja acompanhando alguma história agora, né? Ou você está vendo novela, ou você viu um filme ultimamente, ou você está lendo um livro, ou você está lendo quadrinhos, ou você vai se reunir ali com seus amigos no bar daqui a pouco e vai contar histórias da sua vida, né? Como eu estou fazendo agora. Então a gente vive de contar histórias, né? O ser humano aprendeu a transmitir informações desde o começo dos tempos contando histórias. Porque naquela época a gente não tinha Google, a gente não tinha TV, não tinha nada, né? Então tudo que a gente tinha era sentar em volta da fogueira e começar a falar. Então é para isso aqui que serve, é por isso que storytelling não é uma coisa nova, tá? É uma coisa que tem pelo menos 30 mil anos, talvez 100, que a comunidade científica estima que a linguagem tenha sido criada entre 30 e 100 mil anos atrás, então o storytelling vem mais ou menos daí também. Então, isso não é uma coisa nova, mas isso é uma coisa que ganhou importância nesse momento que vivemos, principalmente para quem trabalha com comunicação. Mas tá bom, o que é uma história, né? Então, vamos começar a dissecar isso. Então, a primeira coisa que é bastante importante entender é que histórias são recortes sobre eventos extraordinários, né? Histórias nunca são sobre a rotina. E aí o primeiro erro, que é o erro mais fácil de cometer, eu já cometi várias vezes antes de estudar esse assunto, é que assim, a gente está, sei lá, numa reunião de brainstorming para uma campanha e tal, né? E alguém fala assim, pô, vamos fazer aí um vídeo contando um dia qualquer da família Silva, né? Desculpa, um dia qualquer da família Silva é uma coisa chata pra caralho, né? É tão chato quanto um dia qualquer da minha... Tem um Silva aí, é isso? Eu vi alguém levantando a mão. Quantos Silvas tem aqui, só por curiosidade? Tá bom. Joga a bolinha. Tá, joga a bolinha em mim. Bom. Pois é. O ponto é que um dia qualquer na família de qualquer pessoa é tão chato quanto um dia qualquer da minha vida. Não é à toa que eu vim aqui hoje e trouxe esse recorte sobre minha vida, né? Eu poderia falar de várias coisas. Eu poderia falar de quando eu acordei hoje até chegar aqui, que até foi uma mini aventura, porque a TAM não ajudou muito, mas tudo bem. Eu poderia falar sobre como eu conheci a Raquel, por exemplo. E para prender a atenção dela, eu contei essa história também. Eu poderia falar sobre um monte de coisas da minha vida, mas por que eu escolhi exatamente aquele dia que eu mais me fudi na minha vida? Porque histórias são sobre isso. Histórias são sobre pessoas vivendo momentos extraordinários de suas vidas e tendo que lidar com esse tipo de dificuldade, né? Então eu trago aqui também um exemplo. Quem viu Encontros e Desencontros? Pouca gente, hein? Gente, vamos ver mais filme aí. Mas esse filme eu acho bastante interessante, porque assim, quando eu falo de recorte de eventos extraordinários, né, todo mundo imagina grandes catástrofes, né, sei lá, caiu uma bomba atômica, né? Tudo bem, é um tipo de história também. Mas Encontros e Desencontros é uma história onde quase nada acontece, né? Não vou lembrar o nome da personagem, mas é Scarlett Johansson acompanhando o namorado dela num hotel em Tóquio. E o namorado vai trabalhar, ela fica sozinha durante vários dias e tal. Ela começa a ficar carente e, de repente, ela
faz uma conexão quase que espiritual com o personagem do Bill Murray, né? Ela provavelmente acompanhava o namorado dela por outras cidades, em outras épocas e tudo mais. Mas por que exatamente por que esse filme pega esse recorte? Porque foi nesse trecho da vida da personagem que ela conheceu esse cara e que aí se desenvolveu toda uma relação que eu não vou ficar dando spoilers aqui, né? É muito sutil, percebe? Mas é um evento extraordinário. Então, quando eu falo em eventos extraordinários, não precisa imaginar catástrofes. Pode ser história de amor clássico, né? Mocinho conhece mocinha. Então, a partir do momento que ele conheceu mocinha, aí ele vai vencer os obstáculos para chegar em algum lugar. Terceiro ponto aqui, que histórias são sempre sobre pessoas e seus sentimentos, né? Então, por que eu comecei aqui hoje falando que meu pai tinha morrido, tinha terminado um relacionamento de 7 anos? Isso é completamente contra os livros, né, que vocês normalmente leem, né? Porque a noção que a gente tem é que, assim, tá bom, para se apresentar para o mundo profissional, né, você tem que parecer forte, né, você tem que parecer que você é foda pra caralho, assim. Isso é uma coisa engraçada que eu fui aprendendo com a vida, né? Eu sempre fui muito tímido, assim, 5 anos atrás nunca imaginaria que eu estaria aqui fazendo palestra. E uma coisa que eu não poderia imaginar é que eu poderia vir aqui e começar a falar, tipo, dos piores momentos da minha vida, né? Mas o ponto é que todo mundo tem piores momentos de suas vidas, né? Ninguém é infalível, né? Pode pensar, o cara mais foda que vocês conhecem, esse cara já teve crise, já chorou, já teve caganeira, ele já passou por todos os tipos de problema, né? Como eu também. E o ponto é que, quando a gente explora o lado bom e também o lado ruim de cada personagem numa história, é isso que cria empatia com as pessoas, né? É isso que faz com que você se conecte a um personagem real, ficcional, tanto faz, e você fique naquela pilha de, e agora, né? O que será que vai acontecer? Será que ele vai se dar bem? Será que ele vai conseguir? Será que ele vai se dar mal? Né? Vocês já repararam no cinema? O cinema é uma experiência muito louca. A gente entra por 2 horas numa sala escura e a vida daquele cara que está lá, ou daquela mulher, enfim, daquele personagem que está na tela, assim, em 15 minutos parece que esse cara é nosso melhor amigo, né? E a gente começa a ficar, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Enfim, fora que um fato ancorado numa história tem 20 vezes mais chance de ser lembrado do que um fato jogado no nada, né? Então, eu aposto que daqui anos vocês vão me encontrar na rua, talvez, e vão falar assim, aquele cara que se fudeu na Turquia, né? Que é muito diferente se eu fizesse a apresentação tradicional, se eu colocasse aqui os logos das empresas que eu trabalhei, começasse a falar da minha carreira, onde eu me formei, por onde eu fui, o que eu estou fazendo agora, etc. e tal. Essa aqui geralmente é a apresentação normal que eu faço. Eu não vou ficar falando, tá? Que eu acho muito chato. Mas essa aqui normalmente é a apresentação mais formal que eu faço. Engraçado que eu encontro as pessoas 6 meses depois, ninguém lembra exatamente o que eu estou fazendo, né? Mas da Turquia todo mundo lembra. E só para pegar um outro exemplo aqui, tem o próprio Steve Jobs, né? Que todo mundo fala, a Apple usa storytelling e tal, não sei o quê. É verdade. Mas a provocação que eu faço aqui para vocês é que a história da companhia pouco importa, né? Eu não sou um Apple maníaco, mas, enfim, quem é, né, quem admira, quem respeita muito a Apple, respeita muito mais pela história de vida desse cara, né? Na verdade, a Apple é como se fosse um product placement dentro da história de vida do Steve Jobs. Pensem sobre isso. O quarto ponto aqui é que histórias mostram do que as pessoas são feitas, né? Então, eu já falei um pouco sobre isso. Histórias são sempre sobre perrengues, né? Pode ser um perrengue leve, pode ser um perrengue bem complicado, mas histórias são sobre perrengues. Histórias são sobre personagens enfrentando dificuldades. Na maioria das vezes eles conseguem superar, às vezes não, mas enfim, esse é um outro ponto. E isso tem muito a ver, inclusive, com um certo mecanismo antropológico, que, se vocês forem pensar bem, você consumir uma história é o jeito mais próximo que você tem de viver uma experiência sem viver de verdade, né?
Tem até vários experimentos neurocientíficos que comprovam isso e tal. Se você está vendo um personagem passando por uma certa dificuldade numa tela ou lendo sobre ele, seu cérebro está lá meio que ativando as mesmas áreas daquela experiência que o cara está tendo na tela. Então, dentro da sua cabeça, é como se você estivesse vivendo aquilo, né? É quase como uma realidade virtual. É meio bizarro isso, mas é verdade. Não dá para explicar muito aqui, mas quem tiver curiosidade sobre isso, procura aí no Google sobre neurônios e espelhos. Então tem esse infográfico aqui que eu peguei ontem no Facebook, alguém postou lá, eu achei super interessante, que são as reações típicas de um leitor, né? As coisas, não consigo parar, será que entendi direito? Né? Me recuso. Né? Sei lá, como é que é? Né? Às vezes você fica indignado com o que acontece com o personagem. E isso aqui não seria possível se, primeiro, a gente não tivesse uma empatia muito grande com o personagem, e, em segundo lugar, se a história não fosse se histórias não fossem sobre superar dificuldades. A importância da dificuldade no meio da história, né, do que a gente chama de conflito, na verdade, é que é isso que ajuda. Esse é o gatilho para você ter que prestar atenção. É isso que te faz ficar prestando atenção naquilo. O quinto ponto, estou acabando, juro, é que histórias mostram processos de transformação, né? Então, é justamente esse arco, né, o começo, meio, fim, que vai mostrar um personagem de um jeito e, no final, um personagem completamente transformado, que vai dar esse componente de viralização para as histórias, né? É isso que faz com que você ouça uma história e você queira contar, né? E eu aposto que muita gente aqui vai chegar em casa daqui a pouco e vai falar assim: mãe, vi uma palestra lá, nossa, de um cara que se fudeu em Istambul. Porque é uma história interessante mesmo, né? Então, essa coisa do arco que faz com que a gente queira passar a história para frente. Isso tem muito a ver com marcas também, né? Uma outra coisa curiosa de você contar histórias dentro da publicidade é que, se você faz um comercial qualquer, né, a tendência é que, tá bom, vai ter um flight lá, as pessoas vão assistir, acabou a campanha, o comercial morreu, ele vai se tornar irrelevante. Quando você conta uma história, se for uma boa história, uma história bem contada, ainda mais hoje em dia que tem YouTube, internet, etc., é muito provável que isso fique lá para sempre, né? Pensem nisso, é uma propaganda que pode ficar lá para sempre. Isso também é uma coisa que não está nos livros, né? Que é muito nova. Mas o melhor exemplo que eu dou, que talvez vocês já tenham visto, é o meu primeiro sutiã da Valizer, que tem não por acaso, tem exatamente os mesmos, em 30 segundos, tem todos os passo a passos de uma história, né? Uma menina enfrentando as dores do crescimento. E aí, quem já viu o meu primeiro sutiã? Acho que todo mundo, né? Tá. Então vocês sabem como é que é exatamente isso, né? Se vocês forem pensar bem, não é uma história muito diferente de Harry Potter, né? Porque as duas histórias são sobre jovens enfrentando as dores do crescimento. Só que um usa varinha, o outro sutiã. E aí o sexto ponto é que marcas e produtos podem fazer parte de histórias, né? Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas eu falei de pelo menos 3 marcas enquanto estava contando uma história: do BlackBerry, do Farmville e da própria Turquia, se a gente pensar que o país é uma marca e tal. E, de alguma forma, talvez eu tenha incentivado vocês a visitarem o lugar, né? Isso é possível. Só que, assim, isso aconteceu de verdade na minha vida, e as marcas realmente estavam lá por acaso. Eu não coloquei depois para fazer bonito, não. Mas pensem que vocês podem fazer o exercício contrário, né? De criar uma história super bacana, que vale a pena ser contada, a partir de uma marca, né? E a gente tem vários exemplos sobre isso, eu já dei o do Valizer. Mas um exemplo bem interessante sobre isso é brasileiro e é bem antigo. Não é da minha época, com certeza não é da de vocês, mas existe um dos primeiros seriados de sucesso no Brasil foi o Vigilante Rodoviário, que era de um policial que tinha um cachorro, que eu não lembro o nome dele, agora alguém lembra? Bom, tanto faz. Ele tinha lá o... Qual? Lobo, obrigado. Lobo. O vigilante do rodoviário tinha o Lobo.
Primeiro que a série era patrocinada pela Nestlé, né? Nestlé bancava a produção, mas tudo bem. E aí, num dos episódios, o lobo subiu na moto, porque no começo da série o vigilante rodoviário usava uma moto, né? E aí, num dos episódios, o lobo subiu na moto, queimou o rabo, e aí ele ficou traumatizado com a moto, ele não queria mais subir na moto. E aí os caras tinham que dar um jeito no roteiro lá para continuar produzindo a série. Eles não podiam trocar o cachorro e tal. E aí surgiu a possibilidade de, bom, o cachorro não sobe mais na moto, vamos dar um upgrade aí no vigilante rodoviário. A partir desse episódio, ele vai andar de carro. Mas como é que ele, de repente, ia andar de carro? Qual era a justificativa dentro da história para isso, né? E aí tinha uma outra curiosidade, que assim, tinha uma marca de carros naquela época que chamava Simca Chambord, né? Que até tem em música do Camisa de Vênus, obrigado. Que até foi um carro culturalmente bastante significativo naquela época. Muito por causa desse seriado, né? Então, a Simca Chambord chegou na produção e falou assim, tá, eu dou um carro para vocês, né? Eu quero fazer uma promoção no meu carro, eu dou um carro para vocês. Então, eles tinham dois problemas. Explicar dentro da história por que o cara começou a usar um carro e explicar por que esse carro era o Simca Chambord. E aí tem um outro dado interessante, que na época a Simca, né, era uma montadora francesa, se não me engano, ela estava quase falindo no mundo inteiro. E no Brasil ela tinha fama de um carro lerdo, porque o motor era, sei lá, 0 ponto alguma coisa, assim, era um carro lerdo. Como é que eles iam dar para o vigilante rodoviário que tem que perseguir bandido um carro que é lerdo, né? E os roteiristas fizeram lá uma história que era mais ou menos o seguinte: um vilão da história, que era tipo gênio louco, roubava o carro do vigilante rodoviário, ia lá e começava a fazer umas modificações no motor, para virar um motor turbo e tal, não sei o quê. E aí o vigilante rodoviário ia lá, conseguia recuperar o carro, conseguia prender o bandido, e aí ele recuperava o carro com o motor turbinado pelo vilão maluco lá. E a partir disso você começava a justificar por que ele conseguia usar esse carro, né? Porque era um carro turbinado. Só que isso mudou toda a percepção do Simca Chambord no Brasil na época. E o carro que era considerado lerdo começou a vender que nem água, né? Tanto que depois a empresa faliu no mundo inteiro, mas a divisão do Brasil foi comprada pela Renault, pela Peugeot, agora eu não tenho certeza qual delas. Assim, olha que coisa maluca, né? Por causa de um cachorro que queimou o rabo, uma empresa inteira ganhou valor no mercado e conseguiu, e ao invés de falir, conseguiu ser comprada. E aí uma outra coisa que tem e não tem a ver com o storytelling que eu aprendi na minha vida de publicitário, foi uma frase que eu ouvi uma vez de um cara que tinha lá uma fábrica de cerveja, né? Que ele falou o seguinte: a mente, no ramo de cerveja, a mente conta para a boca o gosto que tem, né? O que ele quer dizer com isso? Todas as cervejas são praticamente iguais, né? O cara sabia de produção, ele me falou isso. Olha, todas as cervejas, pelo menos de uma categoria, são iguais. Kaiser, Nova Skin, Skol, Brahma. Tudo bem, eu sei que tem um monte de gente que faz uma cara assim, pô, Nova Skin não é igual a Brahma. É praticamente igual. Só que o gosto que você sente não é da cerveja, o gosto que você sente é do rótulo, né? Então tem muito a ver com isso aqui. História é um jeito... Você contar uma história é um jeito de você criar um rótulo novo para a sua marca ou para o seu produto. E aí tem um último tópico aqui que é sempre polêmico, que é da questão da realidade versus ficção, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou contar ficção para uma marca, né? Não pode, é antiético e tal. E eu trago uma frase de um escritor americano, que ele diz o seguinte: tudo é ficção, né? Quando você conta para você mesmo a história da sua vida, a história do seu dia, você edita e reescreve a narrativa selecionando fatos de uma coleção de experiências e eventos aleatórios. Realmente, o que eu contei hoje aqui, na melhor das hipóteses, é o meu ponto de vista sobre aquela realidade. Talvez o taxista que me ouviu entrando no táxi falando Otogar Busgoremi tivesse um outro ponto de vista, né? Talvez o policial para quem eu fui perguntar tivesse um outro ponto de vista, né? Então, por mais que a gente tenha esse apego pela realidade, queira ser real e tal, eu acho que marcas, empresas têm que ser reais, na melhor das hipóteses você está dando o seu ponto de vista.
Fora que assim, né, a gente sabe que no mundo real as empresas vivem mentindo para a gente, né? Então, que diferença faz você mentir ou contar uma ficção? Então, vou fazer meu jabá aqui e aproveitar, né? Amanhã eu estou dando um curso de Storytelling Transmídia de 8 horas junto com o pessoal do Osobuco. Tem alguém que se inscreveu e vai fazer lá? Não. Oi? Tá bom. Não, mas a classe tá cheia, mas ainda tem umas vagas. Então eu vou propor uma coisa. Quem quiser ir lá amanhã e quem quiser fazer o curso, chegue lá amanhã às 9 horas e fale uma senha que vocês ganham 25% de desconto. A senha é Otogar Busgoreme. Estou falando sério. O endereço é esse. Quem quiser, aciona aí. É só chegar lá, falar a senha e falar que estava aqui hoje e 25% de desconto. Enfim, meus contatos estão aí, quem quiser falar comigo, eu sou super aberto. Enfim, Twitter, e-mail, blog e, sei lá, quer me procurar no LinkedIn, no Facebook, eu estou em todos. É só falar comigo. Acho que eu estou aberto para perguntas, né? É isso aí. Fala. Eu esqueci teu nome. Bruno. Scartozone, está ali. Então, Bruno, pode me chamar de Bruno. Beleza. Eu queria saber se no storytelling, fora todos esses tópicos que você passou, se a forma de se contar uma história, não quero dizer assim, mudando a história ou mentindo sobre a história, mas aquele velho ditadozinho assim, poxa, aumenta um pouquinho ali para dar um drama, isso faz parte do storytelling? Claro. Faz, né? Faz. E aí, o que eu te respondo é o seguinte. Por exemplo, quando a gente vê um filme baseado em fatos reais, né? Não, vou te fazer uma provocação antes. Muita gente fala assim, não, mas as histórias que importam são as reais, o mundo só quer saber de história real. Se fosse assim, o nicho de documentário ia ser muito maior do que Hollywood, né? Para começar. Segundo, que assim, toda vez que existe um filme, um livro baseado em fatos reais, se você contar exatamente como aconteceu, talvez a coisa não flua do jeito certo. Porque uma coisa interessante é que assim, aqui a gente está falando. Se a gente for pegar a palavra história em inglês, história tem dois jeitos de escrever história e tem dois significados diferentes. Um é history, o outro é story, né? Em português não existe isso, porque só existe uma palavra que é história com H. Tem história, mas é uma polêmica da língua, enfim, não é uma palavra exatamente aceita. Mas o history tem a ver com você contar os fatos do jeito mais fiel possível com a realidade. Story não tem nada a ver com a realidade. Story tem a ver com o jeito que você organiza fatos, reais ou ficcionais, né? Então, quando você quer contar uma história, lembrando que história é um produto de entretenimento, né, que ele tem um monte de fundos sérios, de simulação de experiência, de passagem de conhecimento, tem um monte de coisas sérias dentro de história, mas, fundamentalmente, ele é um produto de entretenimento. Ele te passa conhecimento via entretenimento, ele simula experiências via entretenimento. E quando você tem o desafio de criar um bom produto de entretenimento, você tem que fazer isso de um jeito que entretém as pessoas. Às vezes, para entreter as pessoas, tem que aumentar algumas coisas, né? É como eu falei, quando eu organizei os fatos daquela história da Turquia ali, assim, juro por Deus, aquilo tudo aconteceu exatamente daquele jeito. Mas é óbvio que eu dei mais emoção a certas partes, menos a outras. É óbvio que eu omiti certas partes aqui que não interessavam contar, né? Eu contei de um jeito que deixasse vocês mais atentos. Só para completar, aquela ideia assim de que eu acho que pode até ser usado em propaganda, não sei se é um storytelling, aí você que vai dizer. Aquele lance assim de como a gente contar uma história para fazer aquele suspense para simplesmente chamar a atenção, porque a propaganda tem que chamar a atenção. Então, a gente chega lá, por exemplo, eu chego lá e falo assim, cara, você ficou sabendo da fulana, do carro, bateu o carro, aí, né, quando você coloca toda essa pressão, assim, né, o drama que você fez ao contar, a pessoa já... Não, o que aconteceu? Aí você, não, ela foi manobrar ali no estacionamento da Católica e encostou no cone, né? Tipo assim, aí você quebra o negócio. Isso pode ser um storytelling, assim, é uma arte, essa estratégia de se aumentar para chamar atenção, e aí, ou não? Assim, você deu um exemplo muito genérico, é difícil de...
Eu não sei exatamente qual exemplo que você tinha na cabeça. O storytelling ele tem que ter algum produto vinculado nele para ser vendido, ou ele pode ser um modo de se chamar atenção? É tipo isso que eu estou falando. Porque é um conto de história, né? É um conto de um fato. Tá, não, assim, vamos lá. Tem uma coisa que é engraçada, que assim, tem muita empresa que me liga, ou às vezes agência, fala assim, Bruno, vem aqui numa reunião que eu quero fazer um storytelling, né? E assim, não existe essa de fazer um storytelling. Storytelling é uma técnica, né? O que eu digo é assim, você tem várias caixinhas ali no plano de marketing. Você tem propaganda, outdoor, promoção, sei lá, endomarketing, site, redes sociais. O storytelling não é uma dessas caixinhas, né? Storytelling é uma técnica que você pode aplicar a uma dessas caixinhas. Então, essa acho que é a primeira parte da resposta. A outra parte da resposta é que você pode usar isso da maneira mais criativa que você quiser, né? Eu mesmo não conheço todas as maneiras de usar. Muitas vezes eu dou curso, e nos cursos que eu dou sempre tem um exercício no final, e várias vezes eu sou surpreendido com alguém que aplica aquilo de uma maneira que eu não pensava, né? Agora, sobre esse exemplo que você deu, assim, quem sou eu exatamente para definir o que é e o que não é uma história? Mas o que eu sei dizer é o que é e não é uma história, o que é ou não é uma história boa, né? Então, quando você deu esse exemplo desse recurso, me pareceu muito um recurso barato para fisgar minha atenção ali. Mas depois, se a história não continuar boa o suficiente, eu vou ficar puto. É que nem você ir no cinema e ter uma primeira meia hora fantástica e as outras 1h30 horríveis, né? Aliás, isso é uma coisa interessante. O filme pode ser ruim, o filme pode ser ruim, mas se o final for bom, você vai falar para todo mundo. Se o filme inteiro for bom, mas o final for horrível, a história vai morrer. Então, eu acho que essa história que você deu como exemplo é uma história com um final ruim, né? Aqui. No caso do storytelling, é mais importante a identificação das pessoas com a história ou despertar o lúdico? Ou vai depender do que eu estou vendendo? Olha, eu diria que as duas coisas são separadas até, né? Porque eu acho que assim, despertar o lúdico depende do tipo de história que você está fazendo, né? Você vai contar a história do Harry Potter, é super lúdico. Mas ela tem o poder de causar identificação nas pessoas, tanto quanto uma história completamente real, como a minha, né? Porque, no fundo, o mecanismo ali é que você se projeta naquele personagem. E quando uma história está bem contada, você olha para aquele personagem e você fala, tá. Tipo, se fosse eu naquela situação, mesmo que seja uma situação completamente fantasiosa, você fala assim, tá, eu entendi qual é a dele, eu faria assim. E aí tem até um exemplo que eu acho muito curioso, que é do Silêncio dos Inocentes, né? Que assim, o personagem principal é um psicopata canibal, né? E tem gente que simpatiza pelo personagem. Você fala assim, pô, tem gente que torce pelo cara, né? Isso é muito maluco. Mas torce pelo cara porque você olha para ele e você fala assim, tá, ok, eu nunca seria um psicopata canibal, mas assim, tendo a história de vida dele, dentro daquele contexto, eu até sou capaz de entender o que ele está fazendo, né? Não sei se eu te respondi. Tá bom. E quando mistura realidade com ficção? Oi? Quando mistura realidade com ficção e a galera se sente meio que enganada, assim, tipo Perdi Meu Amor da Balada, da Nokia. Bom Até que ponto. ponto? Ótima pergunta e ótimo exemplo. Então, primeiro, assim, não existe uma resposta muito clara para isso. Como tudo isso é novo no mercado, não existe um jeito certo e um jeito errado de fazer. Então, quando uma empresa vai querer usar técnicas desse tipo, ela tem que estar ciente do risco, para começar, né? O próprio ato de criar uma história já é um ato de risco, seja uma história real ou ficcional, o ato de contar uma história. Porque quando você está lidando com a lógica do entretenimento, é diferente da lógica do marketing, né? Você pode criar uma história... Em Hollywood acontece isso sempre. Às vezes os caras vão lá, investem milhões, criam uma história do jeito certo, do melhor jeito possível, e é um fracasso, né? Porque a gente está lidando também com uma outra parte, que é a arte, né? Como as pessoas consomem arte. Essas coisas não têm muita resposta, né? Então tem a questão do risco. Agora, sobre o Perdi Meu Amor na Balada, aí eu tenho uma opinião pessoal, né? Eu acho que assim, o grande problema aí é que eles não eles podiam ter apresentado assim, é uma novelinha da Nokia.
E se fosse uma novelinha, uma minissérie ou uma websérie, pode pôr o nome que você quiser, boa o suficiente, todo mundo ia assistir do mesmo jeito, né? Só que eles quiseram usar esse truque de apresentar como uma coisa real. E mais do que isso, assim, era um cara ficcional pedindo para as pessoas fazerem uma coisa real, pedindo para as pessoas se preocuparem com ele. Aí eu acho que está o erro. Porque aí você fala assim, pô, legal, né? O cara está lá com o drama humano dele, de perdi meu amor na balada, vou gastar uma energia ajudando ele a procurar essa menina. Aí você descobre que é ficção, aí é chato, né? É mais ou menos a relação entre o ARG e a publicidade, porque o ARG é meio que isso, né? A pessoa se... porque é muito engraçado, porque o ARG ele é exatamente isso, você fazer a pessoa se envolver e tem que lidar com essa quebra de expectativa, é meio ruim, né? Todo mundo sabe o que é ARG? Não? Então tá. Então ARG ARG é Alternate Reality Game, né? Então, é o jogo da realidade alternada. Definindo de uma maneira muito simples, é uma gincana que mistura coisas virtuais e reais, né? Tá certo? Tá. Eu não sou especialista em ARG, então, enfim. Tem uma coisa bastante interessante sobre ARGs, que é o seguinte, o ARG, a técnica do ARG nasceu lá fora, nos Estados Unidos, justamente com uma campanha que começou parecendo real e, num determinado momento, se descobriu que não era real. E, mesmo assim, as pessoas continuaram, né? Eu conheço um cara que estuda isso e tal, faz mestrado sobre ARG na Finlândia, sei lá, um cara meio maluco. E ele falou que é o seguinte, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo onde as empresas apresentam ARGs falando desde o começo que é uma coisa, que é só uma brincadeira, e as pessoas se envolvem mesmo assim, né? Eu não tenho mais resposta para isso, mas o ARG, na verdade, ele pode ser apresentado de dois jeitos. Ou desse jeito, é uma coisa real, me ajuda, ou de um jeito, isso aqui é uma brincadeirinha e tem um prêmio no final, né? Embora a ARG, eu acho que é uma coisa muito de nicho, né? Uma coisa para um público muito específico que dá certo para produtos muito específicos. Principalmente coisas mais geeks, assim, né? Então, não sei, te respondi? É que as perguntas estão complexas, então é difícil dar uma resposta clara. Oi, boa noite. Oi. Eu queria te perguntar, assim, não sei se você viu um case da Vivo que eles fizeram no próprio YouTube dele, que era uma história de um menino que conheceu a menina, e basicamente tinha muita interatividade que você podia interagir e poder conhecer melhor, inclusive making off. Hoje em dia muitas marcas, como até a CCA, estão apostando nesse making off, mas assim, sobre a questão da interatividade, eu queria saber quais são as possibilidades que você acha que o storytelling tem, assim, em diversas mídias. De histórias interativas? Esse é um dos exemplos, assim, como ela pode se desdobrar. Assim, não conheço esse exemplo que você falou, mas eu acho que a Vivo tem um outro exemplo ótimo, que é o clipe do Eduardo e Mônica. Para mim, esse é o melhor case de storytelling do Brasil. Porque tem várias coisas ali, é uma homenagem à banda, tem a ver com os fãs, tem a ver com você criar um produto de entretenimento que não existia, né, que é muito legal. E a própria música é uma história, né? Tanto que eu conheço várias pessoas que choraram vendo o clipe, né? Mas, enfim, isso não tem nada a ver com a sua pergunta. Cara, essa pergunta é um pouco de... É uma dessas perguntas de $1 milhão. Assim. Se eu soubesse, eu estaria rico. Mas vou te dar... dois dados, né? Se você digitar no Google storytelling, branding, storytelling e qualquer outra coisa, você vai encontrar uma série de posts e artigos bem picaretas, na minha opinião, que são pessoas apresentando assim, o novo storytelling, o novo jeito de contar histórias, piriri, pararó, sei lá. O ponto é que não existe um novo jeito de contar histórias, né? O primeiro cara a tentar entender qual era esse formato básico de uma história foi Aristóteles, num livro chamado Poética. E a fórmula que ele encontrou é basicamente a mesma fórmula que os roteiristas de Hollywood usam hoje. Então, milhares de anos a gente conta histórias do mesmo jeito. Então, a história não vai mudar. Pelo menos na nossa geração não vai mudar. Talvez, sei lá, daqui a 1000 anos. Agora, sim, com as tecnologias existem várias possibilidades de interação. Mas existe um dilema muito grande aí que, assim,
que é bastante expresso pela indústria do videogame, inclusive, que é o seguinte: um dos maiores dilemas dessa indústria é que quando você faz um jogo de história, né, porque também tem jogo que não tem história, tipo Tetris, não tem história nenhuma, é completamente abstrato. Mas quando você conta um jogo que tem história, existe um dilema que é o seguinte: quanto mais liberdade você dá para o jogador, mais chance você dá dele sair completamente do roteiro. Né? Então, não tem uma resposta clara. Né? Mas, putz, possibilidades tem um monte. Se você googlar sobre isso, você vai ver exemplos muito melhores do que eu os posso dar. Né? Dizem que estão inventando lá, dizem que tem experimentos em Hollywood de filmes que você escolhe o final ou escolhe certas partes do que o cara vai fazer. Mas isso já é muito parecido com aquele programa da Globo, como é que chamava? Você Decide. Você Decide. Então, assim, tudo já foi feito de alguma maneira, entendeu? Você só tem novas tecnologias que vão incrementando. Uma outra coisa que eu acho interessante são novos formatos para tablet. Né? Então, tem um monte de experiências sendo feitas de uma coisa que eu já não sei qual é o nome, mas vamos supor que seja livro. Imagina que você pega um livro que você lê um capítulo, ouve o segundo, joga o terceiro e assiste o quarto. Né? Então, esse tipo de coisa também está muito em evidência. Agora, sim, é tudo experimento. Né? O que vai ficar disso ou não, se eu soubesse, eu estaria rico. Não sei. Aqui. Eu vou sentar, tá, gente? Bruno, a gente sempre fala essa coisa do storytelling, você falou aí nesse processo aí que você teve, mas, assim, no seu ponto de vista, como que storytelling muda o processo de pensar e fazer propaganda? E como a gente pode levar isso também, tipo, para o produto final? Como que isso ajuda, contribui? Olha, muda bastante porque, como eu disse, a lógica é outra. Né? A lógica que você tem quando você vai fazer uma campanha, falar um pouco realidade nua e crua. A primeira coisa que você está preocupado é agradar o cliente. Né? E muitas vezes o cliente não está preocupado na marca, ele quer... A gente sabe que a gente vive na Egolândia, né? E o meio publicitário é Egolândia. Muitas vezes o cliente está preocupado se a propaganda vai passar na Globo e se a mãe dele vai assistir, sabe? Porque isso é do ser humano também, não estou culpando o cliente. Eu também adoraria que minha mãe visse as coisas que eu faço. Ela o quê? Minha mãe recebeu os e-mails de Istambul. Mas logo que eu cheguei em Guarulhos, eu liguei para ela e falei: mãe, você vai receber uns e-mails meio assustadores aí, mas fica tranquila que eu estou bem. Só que a lógica do entretenimento é um pouco diferente da lógica da propaganda. É óbvio que assim, o entretenimento também é a Egolândia, é óbvio que tem um monte de politicagem, tem um monte de coisa. Só que quando você está pensando em entretenimento, você está pensando em público antes da marca. Né? E o problema de você não pensar hoje em dia em público antes da marca é que o público tem altas chances de te ignorar, porque ele tem mais o que fazer. Né? Tem um dado meio assustador que, assim, antigamente, se você tivesse dinheiro, 20 anos atrás, se você tivesse dinheiro para comprar um espaço no intervalo do Jornal Nacional, você pegava 95% da população brasileira. Então, assim, tendo dinheiro, você comunicava o que você quisesse para quem você quisesse. Hoje em dia, isso é completamente inviável. Não existe mais uma programação que atinja todo mundo. Né? O Jornal Nacional, sei lá, deve dar uns 40%, se muito. Então, assim, se você não fizer uma coisa que é intrinsecamente interessante, não é que ninguém vai prestar atenção em você, mas cada vez menos gente vai prestar atenção em você. Só que para fazer uma coisa que é intrinsecamente interessante, você tem que mudar um pouco o jeito que você chega lá, o raciocínio que você usa. Um exemplo que eu sempre dou para deixar isso mais claro é assim: eu sempre digo que um dos componentes de uma história é o que eu chamo de verdade humana, né? Que são essas coisas que não dá para você explicar num PowerPoint, são coisas extremamente emocionais. Então, imagina assim, quem já viu o Rei Leão aí? Legal. Então, imagina que, por exemplo, a Disney é uma empresa que é regida por essa lógica de contar histórias. Né?
Mas imagina que não fosse. Imagina que a Disney fosse que nem a maioria dos clientes que a gente atende aqui. Que a Disney tivesse lá seu CEO e que o roteirista de Rei Leão entrasse na sala do CEO. Eu vou chamar de seu Disney, tá? Mas não é o Walt Disney, não. Que ele entrasse e falasse: seu Disney, eu tenho aqui um roteiro de um filme que, puta, eu acho que vai ser foda. Aí o cara fala: fala aí, meu filho. Aí o roteirista ia falar assim: então, é um filme sobre um leãozinho bebê, né? Aí já brilhou os olhos, porque esse bebê vende, né? O CEO ia achar super legal. Aí o cara fala: continua, meu filho. Daí ele ia falar assim: então, é um filme sobre um leãozinho bebê que enfrenta um processo de luto, porque o pai dele morre. Numa empresa normal, tipo de pessoas que leram o Kotler, sei lá, e foram trabalhar, tipo, o cara ia falar assim: nem fudendo, né? Você não vai associar minha marca a processos de luto, né? Mas a Disney sabe que, no fundo, do ponto de vista do público, do ser humano, isso não tem nada a ver, sabe? Você está contando uma história super bonita ali, foda-se que tem coisas negativas. História sempre tem partes negativas e positivas, né? Porque a vida é assim. Então, eu uso um pouco esse exemplo para mostrar como é que é essa diferença de raciocínio, entende? Então, a gente tem que pensar mais como a Disney, é mais ou menos isso. Não sei se deu para ser claro no exemplo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Mais alguém? Bom, sei lá, meu e-mail está aí, manda e-mail se vocês quiserem. Então, é isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Quase sem voz. Boa noite, pessoal. Eu vim agradecer a vocês que ficaram aqui até tarde. Valeu mesmo, muito bom ter vocês aqui. Queria pedir uma salva de palmas para o Ronaldo, que é o grande coordenador, que está sempre com a gente. Ao Bruno, que vem nos prestigiar essa noite, e a todos nós que estamos aqui. Valeu. Bom, chegou aí o momento de encerrar aquela sensação de fim de festa, porque isso aqui está sendo pensado desde setembro, como todo ano é feito, e aquela expectativa, como é que vai ser, e o que foi aquilo que eu falei, situações memoráveis, coisas muito